Nós iniciamos na semana passada essa série super desafiadora, para viver melhor. E aqui nós estamos olhando para o livro de Provérbios e entendendo que a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso caminhar diário, é que nós vivamos com sabedoria. Sabedoria que, como o pastor Marcelo nos trouxe na semana passada, vem de Deus e emana da sua palavra. Sabedoria, que como o pastor José Roberto nos trouxe também, não tem a ver somente com o intelecto, ou melhor, não tem a ver somente com o intelecto, não tem a ver somente com o imaterial, com princípios ou conceitos que ficam em nossa mente para nós simplesmente admirarmos e acharmos bonitos. Mas tem a ver com a nossa prática, o nosso dia a dia, as nossas atitudes. Viver com sabedoria é viver bem aos olhos de Deus. É ter a habilidade, essa é outra palavra para sabedoria na Bíblia. A habilidade, a capacidade de discernir o bem e o mal, o certo e o errado. A capacidade de fazer escolhas que geram vida para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor e agradam ao nosso Deus. Então, se já vimos o que é a sabedoria e onde encontrá-la, qual é a fonte da sabedoria, resta para nós lembrarmos de mais um conceito fundamental do livro de Provérbios. Onde a sabedoria é guardada. Uma vez que eu leio esse livro, que eu entendo que sim, eu preciso de sabedoria, eu preciso crescer no temor ao Senhor, uma vez que eu saiba que a sabedoria vem de Deus, e até melhor, que a sabedoria é o próprio Deus personificado através de Jesus Cristo, o que eu faço com isso agora? Para que eu busquei a sabedoria? Qual é o primeiro lugar na minha vida que precisa ser inundado, que precisa ser transbordado com a sabedoria divina? O meu coração. E é por isso que nós vamos hoje meditar em um dos versículos mais famosos do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se você tem sua Bíblia aí, abra em Provérbios capítulo 4, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos visitar vários versículos de Provérbios. Mas caso você não tenha aí, você pode acompanhar a leitura aqui em nossa tela como legenda. Provérbios 4, versículo 23. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Versículo muito famoso, provavelmente você já ouviu ele em algum momento da sua vida, por isso você pode repetir ele comigo. Vamos ler todos juntos? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra coração aparece 78 vezes somente no livro de Provérbios. E isso deve nos chamar muita atenção, porque Provérbios vai nos revelar algo profundo sobre o nosso coração. Você já se perguntou por que as pessoas fazem o que fazem? Por que o seu filho é tão teimoso? Por que quando você estava conversando com o seu amigo, ele ficou tão temeroso no meio daquela conversa? Por que o seu adolescente parece tão apático? Por que uma pessoa se deixa consumir pela depressão, pelo desespero? Por que um homem se arriscaria a perder a sua família por 20 minutos de prazer sexual? Por que você fica irado no trânsito? Por que aquele casal que antes
parecia tão romântico, agora vive em pé de guerra? Por que você conhece uma pessoa que está super envolvida com a sua carreira? Por que aquela pessoa que você também conhece aí, que você sabe quem é tão crítica e tão controladora? Por que uma pessoa poderia falar de uma maneira tão áspera e tão grosseira? Por que a sua filha tem medo do que as pessoas vão pensar sobre ela? Enfim, por que as pessoas fazem o que fazem? A resposta de Provérbios e de toda a Bíblia, na verdade, é justamente essa: por causa do nosso coração. E lógico, nós não estamos nos referindo ao nosso órgão físico, o coração. E ao mesmo tempo, estamos nos referindo a algo mais profundo do que a cultura costuma chamar de coração. Essa palavra geralmente ela é muito relegada, né, ao romance, ao amor, à intensidade com que você faz as coisas, né? Você faz algo com o coração, ou você faz algo de coração. Na Bíblia, o coração é uma categoria essencial da sua vida. Não é possível compreender o ser humano sem você compreender o coração. E é por isso que eu quero ver com você como Provérbios descreve o nosso coração. De maneira geral, nós podemos dizer que o coração na Bíblia corresponde àquilo que nós chamamos do nosso ser interior. Quando a Bíblia fala sobre o coração, ela faz referência a 3 aspectos do nosso ser: a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Mente, emoção e vontade. Guarde isso porque é um conceito muito importante. Então, veja só, primeiro a nossa mente. É muito comum Provérbios se referir ao coração como sendo o lugar que abriga o nosso intelecto, que abriga os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas lembranças, os juízos que nós fazemos, a nossa consciência e o discernimento que fazemos entre uma coisa e outra. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 18. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Provérbios 14, 33, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas do que há no interior dos insensatos vem a lume. Também Provérbios 16, 23, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Então, notem que coração é um dos termos que a Bíblia pode utilizar para falar sobre a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de entender, de duvidar, de discernir, de lembrar das coisas. Além disso, o livro de Provérbios também utiliza a palavra coração para se referir às nossas afeições, ou seja, aquilo que nós sentimos, os nossos desejos, os nossos anseios, os sentimentos, as imaginações, as emoções. E é muito comum nós utilizarmos a palavra coração nesse sentido também. Se você tem acompanhado as notícias da tragédia que tem acontecido em Petrópolis, provavelmente você deve ter sido atingido profundamente em seu coração. Essa semana, conversando com um dos nossos irmãos aqui da igreja, ele perguntou: pastor, você tem acompanhado o que tem acontecido em Petrópolis? E a minha resposta foi exatamente essa: olha, as imagens que eu vi me partiram o coração. Ou seja, afetaram as minhas emoções, afetaram os meus sentimentos. É nesse mesmo sentido que o autor da coletânea de Provérbios, volta e meia, vai trazer a palavra coração. Olha só, Provérbios capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia,
o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Então, o coração é apresentado nesses versículos como a sede das nossas emoções, das nossas imaginações, daquilo que a gente anseia, dos nossos desejos. Um terceiro uso da palavra coração, em Provérbios, é se referindo à vontade, aos seus planos. Aquela parte no nosso interior que escolhe ou determina as ações que nós vamos tomar. Em Provérbios 6, 25, o sábio dá uma orientação ao seu filho a respeito da insensatez, que ali vem cercada da metáfora de uma mulher vil. Ele diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Não cobices no teu coração. Também Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, resumindo, biblicamente falando, meus irmãos, o nosso coração funciona sobre esses três aspectos: a mente, as emoções e a vontade. Esses três aspectos estão completamente misturados, completamente ligados, todos juntos dentro de nós. Em outras palavras, o nosso coração é o nosso eu verdadeiro. É a essência de quem você é. Não à toa, o sábio também diz em Provérbios capítulo 27, verso 19: como a água reflete o seu rosto, o coração reflete o que a pessoa é. Se você tem lido o livro de Provérbios junto conosco, procure a partir de agora anotar sempre quando a palavra coração aparecer. Você vai perceber que Provérbios, na verdade, é um grande estudo de caso. Um estudo de caso sobre o que o nosso coração faz, o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele anseia. Você vai notar vários contrastes. O sábio fala sobre o coração tolo e o coração sábio, o coração alegre e o coração entristecido, o coração mau e o coração justo. Vai falar sobre o coração tranquilo, o coração arrogante, o coração ganancioso, o coração irado, e daí por diante. Os provérbios nos ajudam a perceber que a nossa vida vive sempre sob o controle do nosso coração. Coração é o que te move, é o que molda a sua vida. E é por isso que a orientação mais importante do sábio é: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ele é o centro de controle da sua personalidade, é o centro dos seus pensamentos, é o centro dos seus desejos, é o centro das nossas emoções, dos nossos propósitos, das nossas motivações, e por isso você deve se preocupar com o seu coração. Por quê, pastor? Por que é preciso guardar o coração? Por que é preciso estar atento a ele? Nós nos voltamos para Provérbios também, para entender que há algo errado com o nosso coração. Um problema profundo. Veja só, Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Por quê que o que confia em seu próprio coração é insensato? Será que não basta nós fazermos as coisas com o nosso coração? Não. No livro de Provérbios nós vamos aprender que há um problema em nosso coração. O nosso coração está afetado pelo pecado.
O profeta Jeremias vai nos confrontar, dizendo que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O nosso coração é falso, ele nos engana, ele nos ilude, de modo que nós pensamos que os nossos desejos são puros, pensamos que as nossas motivações são boas, pensamos que se nós queremos o que nós queremos é porque é alguma coisa boa, é alguma coisa que Deus aprova. Há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas ao final dão em caminhos de morte. E a Bíblia vai nos explicar que esse problema em nosso coração é, digamos, hereditário. Ele teve a sua origem na queda. Desde Adão, todos os seres humanos têm sofrido com esse problema. Todos nós herdamos de Adão e Eva uma natureza pecaminosa. O nosso coração muitas vezes nos leva a adorar outros milhares de ídolos que não Deus. O pecado corrompeu o nosso propósito de vida, que é adorar a Deus e viver em função dele. Para você ter certeza disso, quero que você se lembre de onde o pecado começou, lá no jardim do Éden. Lembre-se da serpente conversando com Eva. O que foi que aconteceu ali? O pecado pode ter se consumado quando eles comeram do fruto proibido. Mas muito antes, ele já estava presente no coração. Porque ao invés de confiarem em Deus, eles confiaram na serpente como a fonte da verdade e a segurança para a vida deles. Eles acreditaram na mentira que a serpente contou. Eles entregaram o seu intelecto para o pecado. Logo depois que a serpente falou com eles, ou falou com Eva, o que é que a Bíblia nos diz? Que Eva olhou para o fruto e viu que ele era algo desejável. Ela sentiu algo no seu coração. Está lá em Gênesis 3. E como consequência, uma vez que eles confiaram em outro alguém que não Deus, uma vez que eles desejaram alguma coisa que não Deus, então eles desobedeceram a Deus e obedeceram à serpente e à sua própria vontade. Intelecto, emoções, vontade. O coração de Adão e Eva foi totalmente corrompido pelo pecado, e tudo isso trouxe consequências enormes para nós, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa do primeiro casal. O nosso coração é inclinado a adorar tudo menos Deus. Nós somos naturalmente idólatras. E por idólatras aqui, eu não estou querendo dizer que você tem um santo na sua casa, um ídolo ali feito de madeira, feito de ouro, ou do que quer que seja, e que você todo dia se prostra diante dele para adorar. Não, o nosso coração adora muitas coisas invisíveis. Há muitas coisas em que nós confiamos, desejamos e obedecemos, coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, a fama, o trabalho, os amigos, a família. Enfim, inúmeras coisas que muitas vezes são objeto da nossa adoração. Coisas contra as quais o sábio nos alerta repetidamente. Mais uma vez, Provérbios nos ensina que o coração é um problema. E pior, Provérbios vai me ensinar, vai me lembrar que o maior problema em toda a minha vida não está fora de mim, está no meu interior. O maior problema não são as pessoas que não concordam comigo, não são as pessoas que são indispostas, são chatas. Não é a sociedade que corrompe a minha experiência. Não são os lugares que eu frequento. O meu maior problema está dentro de mim. São os meus pensamentos, os meus
as minhas motivações, os ídolos do meu próprio coração. É a minha tendência de me colocar no centro, quando Deus deveria estar no centro da minha vida. Então, quando a gente lê o livro de Provérbios, nós percebemos que o problema é que nós não somos pessoas que precisam apenas de sabedoria. Nós precisamos de socorro. Nós precisamos ser socorridos de nós mesmos. Nós podemos, muitas vezes, até ter noção dos nossos erros e fracassos, mas nós não somos capazes de nos livrar deles sozinhos. O próprio Jesus ensinou que é do coração que procedem os maus desígnios. O coração é a fonte de todos os nossos pensamentos, palavras e atos pecaminosos. Mateus capítulo 15. E se o meu coração é a fonte do problema do pecado, então a mudança que eu quero que haja na minha vida deve começar pelo meu coração, antes das minhas atitudes. Não é suficiente alterar o meu comportamento, não é suficiente mudar as minhas circunstâncias para melhor. É necessário que o meu coração seja radicalmente transformado. A mudança duradoura na vida de qualquer pessoa sempre começa com o seu coração. O sábio de Provérbios percebeu isso e orientou ao seu filho: meu filho, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. A maneira de guardar o seu coração é ter um coração voltado a Deus, entregar seu coração à vontade e ao caminho, à presença e à glória desse Deus que se apresenta como um Deus tão grande em Provérbios. E não se engane, Deus sabe que nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Ele sabe da nossa necessidade de um novo coração. E é por isso que o próprio Deus nos dá a solução para o nosso problema. Não somos nós que conseguimos acertar o nosso próprio caminho, mas o Espírito de Deus atuando em nosso coração. É por isso que no início desse culto, você foi lembrado da promessa que Deus faz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Mas ainda há um pequeno problema, meus irmãos. Apesar de nós, cristãos, aqueles que foram alcançados por Deus em sua caminhada de vida, apesar de nós recebermos um novo coração, de modo que os nossos pensamentos, os nossos desejos tenham sido mudados, nós ainda lutamos contra o remanescente da nossa velha natureza. A cada dia existe uma luta dentro de nós e nós precisamos escolher a quem nós vamos amar mais: a Deus ou a nós mesmos e os deuses que nós criamos. A dificuldade dessa escolha aumenta pelo fato de que os nossos corações nos enganam. O nosso coração nos faz pensar que agir de um modo pecaminoso seja o melhor ou o caminho mais piedoso a se seguir. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, declara um pouco sobre essa luta que ele tinha dentro de si. Ele diz que ele concordava alegremente com a lei de Deus no homem interior, mas descobriu que dentro dele havia uma outra força, uma força que guerreava contra a verdade de Deus.
Ele se angustiava por causa dos seus falsos desejos. Por um lado, ele buscava a Deus. Por outro lado, ele corria atrás do pecado. Paulo lutava, porque assim como nós, tinha uma natureza pecaminosa, um coração enganoso, um coração que continuamente lhe sussurrava sobre a beleza do pecado e as alegrias a serem escolhidas na desobediência. E é por isso que, em grande angústia, ele escreve a nós: miserável homem que sou. Mas a palavra de Deus não só revela o nosso problema, ela também traz a solução. Assim como as promessas que Deus fez a nós em Ezequiel, promessas de nos dar um novo coração, Deus conhece a dimensão dessa luta que há dentro de nós. Ele conhece as profundezas na qual essa batalha é travada. Ele sabe da dimensão da nossa fraqueza, da nossa cegueira. Ele conhece a instabilidade do nosso coração. Sabe como é fácil nós nos desviarmos completamente do caminho. E é por isso que, para nos ajudar nessa caminhada, Ele não só nos deu um conjunto de regras, mas Ele nos deu a si mesmo. Nós precisamos de uma reorientação do coração. Precisamos reorientar a nossa confiança, o nosso desejo, a nossa obediência. E isso só é possível porque o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar como viver e como vencer esses falsos deuses. Jesus Cristo fez aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer. Jesus Cristo fez aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele foi o único ser humano que conseguiu confiar o seu coração completamente, 100% ao Senhor. Ele foi o único ser humano que confiou plenamente em Deus, que desejou mais do que tudo a Deus e que obedeceu fielmente a Deus. E por causa disso, ele morreu na cruz. E na cruz, ele levou junto todos os nossos falsos ídolos. Na cruz, ele pendurou e expôs ao ridículo a morte, os principados e potestades e tudo aquilo que nós adoramos que não é Deus. E note bem o que eu falei, ele expôs ao ridículo. Sabe por quê? Porque ele não continuou na cruz. Mas os ídolos continuaram. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou e hoje está nos céus, fazendo sabe o quê? Intercedendo por mim e por você. Amém. Porque Ele conhece cada uma das nossas tentações, cada uma das nossas inclinações para amarmos qualquer coisa acima de Deus. E sabe o que Ele diz? Ele diz: Pai, perdoa-lhes. E Deus nos perdoa. E Deus nos envia o seu Espírito Santo que habita em nosso coração e que nos capacita a confiar, desejar e obedecer a Deus. Você tem essa certeza? Se sim, glória a Deus. Mas se não, esse é o momento em que Deus está enviando o seu Espírito Santo para trabalhar na sua mente, no seu coração. Esse é o momento em que Ele está te dando essa oportunidade. Esse é o momento em que Ele está estendendo as mãos para você, dizendo: venha, confie em mim, escolha a mim, me obedeça. Eu posso te libertar, eu posso te dar verdadeira satisfação, verdadeira segurança, verdadeira paz, verdadeira liberdade, verdadeira identidade, verdadeira riqueza. Amém. Qual vai ser a sua resposta nessa manhã? O nosso incentivo, claro, é que você também estenda as suas mãos, que você confie em Cristo como seu Senhor, seu Salvador, o seu representante entre você e Deus, e receba o Espírito Santo, receba um novo coração. E para você que já teve essa experiência de encontro com Jesus, mas que talvez
esteja se percebendo, como eu muitas vezes me percebo também, um idólatra, alguém que tem andado distante dos caminhos do Senhor, adorado a outros deuses, físicos ou não. Hoje você tem a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor. Ele continua com as suas mãos estendidas a nós, oferecendo o seu amor e perdão. Há uma guerra, meus irmãos, travada dentro do nosso coração. De um lado está o Deus zeloso, doador da sua maravilhosa graça, que não descansará enquanto os nossos corações sejam totalmente dele. Ele não negará a aliança que fez. Do outro lado, existe um inimigo desonesto, que conhece as nossas fraquezas muito bem, que sabe que nós somos inclinados a nos desviar e substituir Deus por qualquer outra coisa. E ele sussurra em nossos ouvidos a mentira das mentiras, de que a vida pode ser encontrada fora de Deus. Quando nós começamos a acreditar que as coisas criadas nos dão vida, nos trazem alegria e satisfação, esse inimigo nos pegou. Nós vamos buscar servir a criação, muitas vezes não consciente da nossa idolatria. Nós vamos culpar as pessoas, culpar as situações, as circunstâncias, pelo caos e pelo conflito que nós vivemos, mas que na verdade são fruto da nossa idolatria. E é por isso que nós precisamos admitir humildemente que somos pecadores. Enquanto nos apoderamos da verdade de que, alcançados pelo Espírito de Deus, nós estamos unidos a Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, a nossa oração hoje deve ser a mesma de Davi, no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Que essa canção que nós iremos cantar agora possa ser também uma oração, mas não só uma oração, que ela possa ser um compromisso que nós teremos agora firmado com Deus, de guardarmos o nosso coração, de andarmos em seu caminho e buscarmos a sabedoria que vem do alto. Deus te abençoe.